Nós entendemos que se nós não preservarmos, se o Estado não for capaz de preservar os seus ativos, as suas riquezas, essas riquezas que os países têm não conseguem chegar às mãos das pessoas. Já e eu tenho temos aqui não é, a satisfação de discutir com o amigo, de conversar, melhor dizendo, com o Kakai, que conhece muito da África, é um entusiasta, conhece muito das relações do Brasil com a África e sabe da importância de discutir recursos naturais e também qual é o papel do Estado, dos governos, para a preservação e manutenção dos seus ativos. Kakai, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Sei que você recentemente teve uma viagem longa e deu para nós a possibilidade de conversar. Sou muito grato e certamente os nossos amigos aqui no Brasil e também espalhados por diversos países africanos vão aprender um pouco aqui da sua experiência. O Brasil participou recentemente da reunião da COP. A COP que foi uma reunião muito grande, que foi preparada durante muito tempo, e nós tivemos muitos líderes, muitas participações de representantes de muitos governos que levaram a voz, ou as vozes de cada um desses países para a COP, no sentido de como que o meio ambiente, como é que as mudanças climáticas estão sendo enfrentadas. E eu queria a sua contribuição para nos dar aqui uma ideia. Qual é o papel, de fato? Como é que você vê o momento que nós vivemos dos governos, o governo brasileiro, outros governos que lidam com a gestão, mas principalmente com o futuro. Nós estamos olhando agora para o que virá no futuro. A COP trouxe essa mensagem de que nós precisamos preservar. E aí a sua visão, a sua experiência pode nos dar aqui uma bússola, pode nos dar um marco de como nós enfrentamos e qual é a melhor saída para o Brasil e para o mundo. Bom, Bosco, primeiro eu queria agradecer enormemente o convite. É uma honra para mim, uma alegria enorme estar com você aqui. Você faz um trabalho belíssimo na frente do Fórum Brasil-África e é realmente reconhecido por isso de uma forma que você merece ser. Quando você falou comigo, me honrando com este convite, eu fiz questão de deixar bem claro que eu não sou especialista, eu sou advogado criminal, para quem não me conhece, eu sou advogado em Brasília, especialmente dos tribunais superiores, e há muitos anos trabalho no Supremo, no STJ. Mas por que eu me atrevi a vir aqui, João, aceitando o seu convite? Porque eu acho que você me fez uma pergunta e fez agora uma explanação que é fundamental. Quer dizer, o que nós temos que pensar para o futuro, sendo que, na verdade, nós temos que enfrentar agora o presente que o Brasil está vivendo. A história Brasil-África, especialmente nas questões ligadas ao meio ambiente, à aplicação, é uma história de altos e baixos, né? Quer dizer, o ex-presidente Lula ele fez um trabalho admirável, de certa forma, tentando resgatar essa dívida que todos nós temos com a África. Nós tivemos 4 milhões de africanos aqui escravizados, nós tivemos o último país que terminou com a escravidão. Tudo isso, de certa forma, dentro de uma consciência social, nos faz ter uma visão, porque as similitudes do Brasil com a África é muito impressionante. Eu me lembro que, à época, eu assisti uma palestra, se não me engano, do Celso Amorim, falando das similitudes entre a savana africana e o cerrado brasileiro, o cerrado que hoje é uma fonte enorme de sustentação no Brasil, de riqueza, de produção de riqueza. Você sabe melhor do que eu, que inclusive é chamado savana brasileira, quer dizer, o cerrado brasileiro. Mas nada disso anda, João. Isso é que é uma coisa que me fez vir aqui conversar com vocês, porque se nós não tivermos uma sustentação de país, uma política de país para inserção, não é só na África, no mundo, nós estaremos cada vez mais com dificuldade de ter essa relação. É muito fácil ver o que o Brasil está fazendo com ele ao enfrentar a questão da Fundação Palmares, por exemplo. A Fundação Palmares, nós temos lá um presidente que tem vergonha de ser negro. Quer dizer, eu não estou nem colocando uma coisa mais ampla, não. Quer dizer, a dificuldade do Brasil hoje é algo que impressiona. Se nós formos analisar, de 2004 a 2012, o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento, especialmente na Amazônia, que é uma coisa que nos preocupa. Nos preocupa por quê?
já que estamos fazendo uma conversa aqui nesse fórum tão precioso que você preside. Porque o Brasil e a Amazônia têm uma similitude muito grande com a floresta do Congo, quer dizer, tudo isso serve também para os demais países, especialmente para a África, muitas vezes. Nós conseguimos, de 2004 a 2012, reduzir o desmatamento em 83%. No entanto, vivemos nesse momento um desastre absoluto. Em 2021, o desmatamento cresceu 21% na Amazônia, sendo que desses 21%, 94% foram desmatamento ilegais. Então, João, se nós não tivermos uma política de país para poder fazer essa interação, nós estaremos fazendo apenas retórica. Ou você tem uma política... É muito interessante notar, certamente já foi falado aqui, o trabalho que foi feito. Hoje nós temos quase metade dos países africanos tem embaixada no Brasil. Nós temos 31 missões diplomáticas lá fora. Quer dizer, houve uma interação muito grande, mas o que fazer nesse momento para que isso torne uma realidade? Se nós não conseguimos fazer, você tocou agora nessa reunião grande que teve, você veja bem, há pouco mais de 20 dias terminou em Glasgow a reunião importante. O Brasil foi um fiasco. Não houve nada de concreto que tenha sido apresentado. Por tudo que eu li, por tudo que eu acompanhei, na realidade são apenas propostas retóricas e que não há por que os outros países acreditarem nessas propostas. E não há por que por um motivo muito simples. Porque, na verdade, embora se tenha tentado ajustar o discurso do governo para as pressões internacionais, vamos chamar assim, não há nada de efetivo que seja apresentado. Eu, quando sou chamado a falar, especialmente para especialistas, eu tenho muita preocupação com isso, eu tenho uma preocupação muito grande de não dar uma impressão de que eu estou acreditando numa possibilidade de mudança. Eu prefiro me recorrer ao grande poeta moçambicano, eu sou um amante da poesia, Mia Couto, quando ele tem um poema Cego. Cego é o que fecha os olhos e não vê nada. Pálpebras fechadas, vejo luz, como quem olha o sol de frente. Uns chamam o escuro ao crepúsculo de um sol interior. Cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. É isso que nós estamos vendo. Nós vemos de um país que não tem um olhar sequer para ele mesmo. Quer dizer, um país que nós temos um presidente, desculpe falar, é um fórum internacional, um fórum com essa importância, mas a vantagem quando eu falo a responsabilidade é minha, um presidente que só tem olhos para ele mesmo, não tem sequer empatia com o povo brasileiro. Então, eu penso que nós vivemos um momento em que nós temos que resgatar o país para podermos ter a possibilidade de uma interação maior, especialmente com a África. Eu vi uma fala do Lula muito interessante, que eu não conhecia, em que ele fala do rio, que o mar é um rio que separa os dois, o Brasil e o continente africano. É muito bonito aquilo, porque eu até por curiosidade imediatamente entrei no mapa e realmente você vê quase como se tivesse havido uma divisão. Ocorre que se não tivermos uma política ativa que recupere a capacidade, eu nem vou dizer de investimento do Brasil, não, porque nós temos boas similitudes de riquezas naturais, de necessidade de investimento em tecnologia, e nós não podemos, isso é uma coisa que eu sempre falo quando converso com as pessoas da área, nós não podemos centrar o nosso comércio e o nosso interesse na África do Sul, como durante boa parte foi feito. Nós temos que descobrir essa imensa África que existe. Assim como, para ser sincero com você, nós temos que olhar para o Brasil também com as suas diversidades. Quer dizer, se nós não aprendemos a lidar sequer com as diversidades brasileiras, é muito cruel você ver hoje, no atual governo, um absoluto descaso pelo Nordeste brasileiro. Um absoluto descaso, quer dizer, nós temos, assim como nós temos uma invisibilidade de parte da população brasileira, isso você pode, especialmente na minha área, eu sou advogado criminal, é onde eu atuo mais, especificamente nas discussões sobre a criminalidade, quem é que morre mais no Brasil. Quem é que morre mais no Brasil são sempre aqueles chamados invisíveis, são os negros, são os pobres, são aqueles que não têm condições de se posicionar na sociedade. E isso serve para absolutamente tudo, João. Isso serve para as nossas relações com os outros países, porque, na realidade, nós estamos vivendo um momento de certa subserviência, e agora até houve um rompimento de um elo, que o Brasil tinha uma subserviência nesse governo que nós estamos vivendo
ao ex-presidente americano, subserviência essa que houve um certo, eu diria, uma pequena ruptura, porque houve uma mudança do presidente de lá, não pelo presidente daqui. Mas eu penso que, para nós, o mais importante é a gente estar condenado pela falta objetiva de proposta do Brasil para a questão do meio ambiente, especificamente, que é o que você pediu para eu dar rápidas pinceladas aqui. Cacai, se você vê... Oi. Não, eu queria te chamar a atenção aqui. Você mencionou a fala do presidente Lula. De fato, o embaixador Alberto da Costa Silva, membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu um livro chamado Uma Ponte sobre o Atlântico. Então, ele dizia que o Atlântico é um rio que une, não é, a esses dois ambientes, a África e o continente africano, o Brasil e o continente africano. E a gente está aqui caminhando por conta da programação. Eu queria pedir aqui que você, de forma messiânica, se é que eu posso dizer, em 2 minutos, desse aqui a receita para nós. Como é que o Brasil pode entrar no trilho? Como é que o Brasil pode olhar para o futuro e olhar para o ativo nosso de meio ambiente, olhar para o ativo africano e trazer uma resposta de alento, de consideração positiva, para que a gente possa, neste evento, Fórum Brasil-África, transformar ideias em ações. Eu estou enfatizando isso ao longo de toda a programação. A sua ideia, ela é muito importante e a gente gostaria de ter um norte. Como é que essa ideia pode se materializar? A única saída do Brasil é dar um passo adiante e tirar o fascismo do governo. Enquanto nós tivermos o governo voltado para ele mesmo e para interesses específicos de grupos que fizeram esse governo hoje, infelizmente, levar o Brasil ao que levou, nós não avançaremos. Eu sei que é ruim falar especificamente sobre isso, mas nós precisamos voltar a ter um país. Inclusive, eu estive agora a convite do Lula lá na Sciences Po, em Paris, onde ele falou, nós precisamos voltar a ter esperança. Mas não é esperança simplesmente, não. Mas um país não vive sem esperança. O fundamental para nós agora, João, é que a gente avance, que a gente deixe esse governo. Eu sou um democrata, eu acho que faz parte a transição de grupos de poder, não é isso? Mas nós precisamos, até para ter respeitabilidade. Eu viajo muito, você sabe, tivemos recentemente fora do Brasil juntos. O que acontece? Se nós não tivermos respeitabilidade, nós não temos como nos impor frente aos outros países. Mas, em primeiro lugar, nós temos que respeitar o nosso povo, nós temos que respeitar o que está acontecendo no Brasil. A única condição que nós temos para poder fazer, de alguma forma, voltar a ter uma relação com outros países, especialmente com o continente africano, seguramente é que nós tenhamos a volta de uma dignidade anterior. Dignidade que, claro, eu não vou dizer que perdemos, não, mas que tentaram nos roubar. Essa é uma verdade. Eu acho que primeiro nós temos que estar bem, temos que estar seguros, temos que ter um país que volta a ter uma democracia interna, que voltemos a acreditar no país. Eu vou terminar aqui, João, lendo um pequeno poema do Boaventura Souza Santos, meu querido português, que ele fala: não gosto de ver tanta água reunida. Sei que é o mar, mas nada é o que parece. Visto de Guantánamo, o mar são grades de infinita tessitura. Visto de Goré, é um marulhar muito secular de lágrimas enxágues. Preferia que a água se dispersasse. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado, meu amigo Cacai. O seu final, acho que ilustrou como nós podemos avançar e como as ideias que você mencionou podem se materializar com o poema do professor Boaventura. E eu sei que o seu coração é brasileiro, mas também africano, e certamente nós teremos outras oportunidades de avançar nesse diálogo. Mais uma vez, muito obrigado. Nós terminamos aqui a nossa conversa e eu sei que muito ainda há por vir. Obrigado, Cacai. Abraço grande, um prazer falar com você.